Este é o giro de notícias do meu canal, compilado de todos os vídeos que eu publico no dia. Você pode se guiar pelas notícias através da linha do tempo aí embaixo. Espero que você goste. Olha aí, meu amigo, o estágio da economia brasileira neste momento sob o desgoverno Lula. Olha essa notícia que passou no próprio Jornal Nacional. Acredite ou não, estou lendo aqui no site do G1. Os brasileiros estão recorrendo ao penhor. Sim, o penhor. Você lembra lá do seu Madruga, né? Muita gente só teve contato com o penhor vendo Chaves, que ele ia empenhar as coisas lá, ia na casa de penhores para levar alguns itens, conseguir um empréstimo em troca disso. E bem, os brasileiros estão recorrendo a isso neste momento, com a taxa de juros lá nas alturas, precisam dar algum grau de garantia para ter um valor a receber a título de empréstimo, conseguir se financiar. Tem usado inclusive o próprio ouro, porque, convenhamos, tudo está se valorizando consideravelmente se comparado com o real que está indo para o fundo do poço. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. E aí eu fico me perguntando qual que é a próxima etapa. Qual que é o próximo estágio da economia brasileira? É o escambo, provavelmente. As pessoas começarem a trocar passarinho, trocar bicicleta nas coisas. Porque, meu amigo, isso aqui é realmente lamentável. O penhor, é claro, é uma das formas mais antigas de negociação que se existe. E bem, com o avanço do preço do ouro e o aumento da taxa de juros, que nada mais é do que um reflexo da perda da capacidade da moeda brasileira, fica mais do que natural imaginar que o ouro vai ser usado nesse sentido mesmo. Então, estamos com a taxa básica de juros no maior patamar em quase 20 anos, uma coisa para a qual muita gente não estava preparada, o que é um erro também, porque no Brasil a tendência sempre é dólar em alta, taxa Selic em alta, isso aí é o padrão, a gente meio que pode contar com esse cenário no longo prazo, sem sombra de dúvidas. E bem, o que o brasileiro está fazendo é apelando para esse método milenar para conseguir empréstimo de fato. Então tem aqui o caso dessa senhora Núria Paz Borras, uma aposentada, e ela está usando as joias da família para conseguir fazer esse empréstimo. Então ela diz que é uma maneira de continuar com o bem e conseguir o dinheiro na hora e não ter que ficar pagando juros tão altos de um empréstimo bancário comum. Então, embora o penhor tenha sim uma taxa de juros, é menor e ela diz que cabe ainda dentro do orçamento, ela consegue pagar e vai continuar com as joias ainda. As joias estão lá guardadas, ela precisa apenas quitar um empréstimo para retomar o bem logo na sequência. E bem, isso aqui também vale para vários itens de maneira geral, né? Uma realidade que, convenhamos, até os governos usam isso aí, fazem utilização do ouro, por exemplo, como reserva de valor. Ouro é um investimento milenar, talvez dos investimentos em uso atualmente. É o mais antigo, de fato, pode-se dizer o mesmo da prata, mas não tem o mesmo valor, não tem a mesma capacidade de reserva em quantidade. Você precisa de uma quantidade de prata muito grande para ter o mesmo valor do ouro em uma quantidade menor. E, enfim, em momentos de turbulência também, ele é bastante útil, acaba sendo resiliente ao longo do tempo em questões de guerra e tudo mais, crises. Se mostrou bastante firme ao longo do tempo, sem sombra de dúvidas, né? Os itens aqui principais para a utilização do ouro. Ele é escasso, durável e universalmente valorizado. Isso aqui serve muito para reserva de valor, é claro, e fora que o ouro ainda cumpre os outros requisitos de uma moeda comum, que além de ser reserva de valor, é unidade de conta e meio de troca também. Coisa que uma moeda hiperinflacionária, por exemplo, não é. Ela perde essas características aí. E de fato, o ouro tem disparado no seu valor, de acordo aqui com o preço internacional lá da Bolsa Mercantil de Nova York, nos últimos meses, dos últimos 12 meses, foi uma alta, meu amigo, de 40%. Pois é.
E bem, isso aqui obviamente reflete o cenário de incerteza que nós estamos vivendo, principalmente de 6 meses para cá. É claro que o mundo está envolvido em guerras bastante relevantes já há alguns anos, se a gente considerar a Rússia versus Ucrânia, e aí entre Israel e Palestina, e depois, mais recentemente, Índia e Paquistão, todo mundo fica com os nervos à flor da pele e o mercado fica assim também. Então o ouro segue sendo valorizado e aí você acaba tendo de fato pessoas recorrendo a isso também, a esse expediente de usar o ouro como uma garantia. Por exemplo, aqui no Brasil, esse contrato de penhor tem uma taxa de mais ou menos 3% ao mês de taxa de juros. Compara com o empréstimo CLT lá do Lula, por exemplo, que a taxa em alguns casos chega a 6% ao mês. Não dá nem para comparar. Isso porque tem garantia do FGTS, da multa rescisória, é consignada, é desconto direto no contra-cheque. Ainda assim não chega nem perto de ter a taxa de juros de um penhor, por exemplo, que tem aí itens como joias em garantia, né? Acontece que só a Caixa Federal é autorizada a fazer esse tipo de empréstimo no Brasil, o que indica na prática que poderia ter uma taxa de juros muito menor, uma vez que a concorrência estivesse devidamente liberada. Mas olha só, em 2023, no ano todo, o valor emprestado aqui foi de 15 bilhões de reais com esse expediente do penhor. Em 2024 subiu para 17 bilhões de reais e agora até abril já foram mais de 6 bilhões de reais. Se você fizer uma proporcionalização disso aí, vai ultrapassar 2024, muito provavelmente nesses valores. Então, o crescimento aqui é de 2 dígitos, imagino que percentual, e acredita-se que vai continuar crescendo. É a expectativa, pelo menos, do pessoal lá da Caixa Econômica Federal. E isso aqui está sendo usado para coisas pequenas de fato. Por exemplo, o pessoal quer fazer uma reforma na casa e aí usa o penhor para conseguir levantar uma grana. Tem aqui a Sandra Lima Coelho, aposentada, e aí ela diz que precisou fazer uma reforminha na casa. Pois é, aquela coisa de pobre mesmo, que sempre está em reforma, a casa do pobre nunca está completa, e aí teve que recorrer ao penhor, empenhar alguma coisa para conseguir fazer essa reforma de fato. E, enfim, nem todo mundo consegue pagar, é claro, porque ela, por exemplo, aqui precisou voltar na agência bancária para prorrogar o prazo aqui por mais 60 dias para não perder o bem que ela deixou empenhado, para que ele não vá a leilão. E, enfim, isso aí é bastante maleável também nesse tipo de contrato aqui, porque a garantia é boa, essa é a verdade. Mas convenhamos, isso aqui é uma característica de algum tipo de problema econômico, quando precisamos retomar esses métodos que não são exatamente muito modernos, são coisas muito antigas, é claro. Sempre foi usado naturalmente, mas veja que parece uma situação um pouco de desespero. Pense aí, uma pessoa aposentada empenhando joias para conseguir fazer uma reforma da casa. O que está acontecendo? É aquele conjunto de cenários que eu tenho tratado aqui no canal em várias ocasiões. Você tem uma renda que no papel nominalmente está aumentando, mas isso é uma mentira, porque os preços estão aumentando muito mais. Inclusive, se você considerar a renda do brasileiro em dólares, você vai ver esse fato. A renda não está aumentando, na verdade, em 2024 ela caiu bastante. Então as pessoas precisam de dinheiro até para as atividades mais básicas, via empréstimo, via financiamento, para ter gestão de caixa da própria casa, do próprio orçamento. Isso sem falar em empresas. Só que para o caso da empresa, isso aqui não vale muito a pena, porque a empresa precisa de um caixa mais robusto, né? Se ela precisa de um financiamento para um investimento, para alguma coisa. Estamos falando de valores mais expressivos que demandariam bens mais caros, de um valor mais relevante, para serem usados nesse tipo de financiamento. É mais para pessoa física de fato. Isso aí reflete também o cenário da alta taxa de juros que nós temos no Brasil, que acaba tornando qualquer empréstimo inviável. Se para você emprestar dinheiro para o governo você consegue fazer uns 15% ao ano, você não vai emprestar para uma empresa a 16, a 17, você vai emprestar muito mais do que isso. E para uma pessoa física,
aí é lá no topo de fato, meu amigo. Muita gente recorre ao cartão de crédito, pega empréstimo ali no próprio cartão de crédito, pagando um absurdo todos os anos, é claro, a taxa de juros, e acaba indo para essas alternativas aqui. E eu me pergunto, meu amigo, quanto tempo vai demorar para o Brasil voltar para o escambo, para troca de itens, para fazer uma troca de um passarinho numa bicicleta, porque, meu amigo, parece que não estamos muito longe desse cenário. Olha aí, meu amigo, a questão da figura, da personalidade da Janja segue dando o que falar. Até mesmo o Lauro Jardim, sim, o Lauro Jardim repercutindo essa questão com a sua coluna dizendo que o primeiro mês da agenda oficial da Janja conta com 4 países visitados e poucos compromissos no Brasil. É o primeiro mês da agenda divulgada, da agenda pública da Janja, que deixa muito claro para todo mundo que o que ela faz basicamente é turismo de luxo bancado com impostos pagos por todos os brasileiros. Inclusive o pessoal da Veja questiona esse ponto, dizendo que esse protagonismo da Janja está criando problemas dentro e fora do governo Lula, o que é uma verdade. O Ciro Nogueira mesmo falou que o Lula é um pau mandado, que é um presidente mandado, e a Janja passou de todos os limites. E a coisa repercutiu tão mal, beleza, o Lula comprou esse barato lado da mulher dele, o PT também fizeram uma campanha, estou com o Janja, uma campanha vergonhosa, é claro que flopou miseravelmente nas redes sociais, nem gente do PT comprou essa história. A verdade é que a Janja incomoda tanto dentro quanto fora do governo. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro ou patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Começando aqui pelo Lauro Jardim. Um mês atrás, por orientação do Bessias da AGU, o governo começou a divulgar a agenda pública da Janja e ela passou 16 dias fora do país, mais da metade do mês passeando por aí. De fato, Vaticano, Rússia, China e Uruguai. Claro, eu e você estamos pagando essa conta, estamos bancando essas viagens turísticas aqui. E nas semanas que ela ficou no Brasil, nas duas apenas semanas que ela ficou no Brasil, ela não fez praticamente nada. Teve aqui uma reunião com a Brigitte Macron, aquela mulher feia do Emmanuel Macron, e foi a 5 eventos em Brasília e recebeu a condecoração cultural vergonhosa que o Lula deu para ela no Rio de Janeiro. Então fazer algo importante ela não faz absolutamente, mas tem ganhado um protagonismo sim cada vez maior no governo do marido dela. Desde a época da campanha isso estava bastante claro. Já havia uma sensação de que a Janja estava se promovendo a sua imagem, promovendo aí eventualmente o seu capital político, não sei, às custas do marido, tentando ganhar nessa história. E é claro, conseguiu totalmente o apoio dele nesse sentido, inclusive preterindo pessoas do próprio PT, gente antiga, gente que esteve com Lula nos piores momentos e não largou a peteca. Então, obviamente, isso causa todo um constrangimento, uma situação assim ruim dentro do governo Lula. E, inclusive, o pessoal da Veja mensura isso nessa coluna aqui, demonstrando esse papel de primeira-dama bastante expandido, vamos colocar assim, da Janja. Então, o pessoal faz aqui uma análise, né, bastante histórica dessa questão aqui e tudo mais, só que o problema, de fato, nisso aqui é que ela causa um desgaste muito grande para o Lula. Problema para ele, tá? Eu torço para que a Janja continue falando. Vi até alguém postando sobre isso aí, não sei se foi o Rafael Lima, mas que tem que dar no mínimo aí um podcast para ela e o ministério, que aí a coisa vai ficar show de bola mesmo e tudo mais. Então, o prestígio dela incomoda. Então, esse prestígio aqui que o pessoal da Veja elenca, a gente tem que questionar do que se trata, porque não é um prestígio orgânico, que as pessoas estão dando, um crescimento político, a aprovação da Janja, nada disso. É um prestígio dentro do governo, prestígio feito pelos órgãos do Estado, pelo Lula, no fim das contas, que é o presidente sol do Brasil. Então, ela tem sim esse prestígio à revelia de qualquer tipo de previsão legal, e contra a vontade de muita gente, diga-se de passagem. Então,
Teve aquele constrangimento lá do TikTok que aconteceu na China, junto com o Xi Jinping. Depois, a Janja acabou se defendendo, mantendo o seu ponto, defendendo ditaduras, e o Lula falou publicamente disso, que é um absurdo vazarem conversas. Ele disse que sabe quem que vazou, num tom bem de ameaça, de fato, nesse sentido aí. E bem, a verdade é o seguinte, que de acordo com a pesquisa aqui do IPESP, que foi divulgada logo na sequência disso, essa intervenção da Janja nesse jantar foi o terceiro tema mais citado naquele momento. Depois de, olha só, a questão da fraude do INSS, que é o assunto do momento mesmo, e a viagem do Lula em si para a China. Então, olha o nível que a Janja alcançou nesse protagonismo forçado pra caramba, por sinal. E, enfim, o pessoal da direita tem chamado a Janja de deslumbrada, o que é uma verdade sem sombra de dúvidas aí. O pessoal questiona a questão da própria participação da Janja no governo. Esse cientista político aqui, o Renato Dorgan Filho, falou que ela não é uma rainha do mundo antigo, é uma primeira-dama. Então, a funcionalidade dela deveria ser outro tipo de ação que ela toma de maneira geral. O Lula fica defendendo ela com unhas e dentes de fato, e isso causa todo um problema de maneira geral dentro do governo, inclusive porque internamente o pessoal não gosta muito dela de fato. Tem ali supostamente o Lula sabe quem que vazou essa informação aí, enfim, né? O Sidônio Palmeira falou para o governo, não toca nesse assunto, não leva a questão adiante, isso vai render muito mal para o governo, deixa o negócio para lá. Pegaram e continuaram dando ênfase para a coisa, o negócio continuou a circular aí e tudo mais. A própria Janja falou que não iria fazer uma meia-culpa, não iria se desculpar. A coisa virou, de fato, assumiu proporções muito grandes, sem sombra de dúvidas. Enfim, a verdade é que, no meu entender, e muita gente inclusive percebe isso, ela assim, já passou bastante do ponto que ela poderia atingir enquanto primeira-dama, e ela mais prejudica o Lula do que qualquer outra coisa. E ela aqui, inclusive, olha só, tem uma imagem negativa muito grande, né, considerável. 52% dos brasileiros têm uma imagem negativa da Janja contra 34% positivo. É um gap negativo muito maior do que outros indivíduos da direita, como o próprio Bolsonaro e a Michelle apontam, possuem inclusive. Ou seja, a Janja está enfraquecida politicamente. Isso não seria um problema para o governo Lula se isso não respingasse no Lula. Mas a forma como, inclusive, ele compra essa briga acaba ligando umbilicalmente a própria esposa e fazendo com que a sua popularidade dependa da popularidade dela. Aí o Ciro Nogueira falou o seguinte, né? Que o Lula agora é um pau mandado, que a Janja ultrapassou todos os limites e que, de fato, ele então, assim, uma situação... Ele diz aqui, né, que tem um carinho pelo presidente Lula, tem um respeito pelo presidente Lula, então veja que não é um cara um crítico de longa data do Lula, um grande adversário dele, nem nada do tipo, mas mandou a real. Ele é um pau mandado, né, porque o Brasil elegeu o Lula e não foi a Janja que foi eleita nisso aí. E ele diz, inclusive, que o Lula está apanhando nas pesquisas por causa, inclusive, dessa interferência constante da Janja. E o PT tentou levantar a bola dela, né? Que a primeira-dama Janja tem se posicionado com firmeza por um ambiente digital mais seguro, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes, né? Mais seguro para os políticos de esquerda, é claro, a gente sabe onde isso vai dar. Aí lançaram essa campanha, Estou com Janja, pois é, meu amigo, olha que coisa. E fizeram esse slogan, divulgaram no Instagram e no Twitter e tudo mais. E olha só, até sábado, né? Recentemente fizeram o lançamento na quinta-feira. No sábado, dia 24, essa hashtag teve menos de 100 postagens no Instagram, meu amigo. 100 postagens. Ninguém compartilhou isso aqui. E ficou fora dos trending topics do X, do Twitter, com menos de 30 mil visualizações. Então ninguém assistiu isso aqui. Um flop completo que mostra que ninguém está sequer disposto a comprar essa briga para fazer coro ao Lula na defesa da Janja. O pessoal, inclusive da esquerda, porque esses números mostram que não houve apoio nem dos políticos do PT nessa campanha, mostram inequivocamente que o pessoal quer mais que a Janja saia do governo.
Olha aí, meu amigo, mais um indivíduo dos meios estatais, um cara que já foi presidente do Banco Central lá na era Fernando Henrique Cardoso, em duas ocasiões, inclusive, classifica o governo Lula atual como uma continuação do último governo Dilma. Sim, Lula 3, de acordo com o senhor Gustavo Franco, é uma espécie de Dilma 2. O que não é bom para o Brasil naturalmente. A Dilma quebrou o Brasil naquela época. Ok, tinha dedo do Lula nessa história, uma herança maldita do governo Lula também. O que nos leva a deduzir a partir dessa comparação que o Lula conseguiu fazer neste seu terceiro mandato aquilo que levou uns 10 anos para acontecer no primeiro período, na primeira era petista. Obviamente, isso aí é uma coisa bastante deletéria para a economia brasileira e que vai ter repercussões negativas por ainda muito tempo. Já está muito claro isso para todo mundo, é a verdade. Alguns tentam dourar a pílula, esconder a verdade, tapar o sol com a peneira. Mas não há o que fazer nesse momento. Todo mundo já percebeu qual que é o rumo desse desgoverno. Ou melhor, qual que é o rumo que esse governo não tem. Não tem um rumo, não tem um caminho, não tem uma direção. Um governo completamente perdido que vai fazer o Brasil se perder nessa história. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu projeto, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, o Gustavo Franco, 69 anos, ele foi presidente do Banco Central no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso e eu acho que na transição para o segundo, mais ou menos 98, 99, algo assim. Ele foi sucedido pelo Pedro Malan, foi sucedido pelo Armínio Fraga, é dessa galera, dessa turma que participou ativamente da constituição do Plano Real lá nos tempos Itamar Franco barra Fernando Henrique Cardoso. Então o cara conhece um pouco do funcionamento do Estado brasileiro, da economia estatal, essa coisa de Banco Central, essa coisa de inflação e etc. E bem, o que ele falou a respeito do IOF, que foi a grande furada do momento, a grande bagunça que o governo fez, a grande bateção de cabeça que nós vimos acontecer nos últimos dias. Sempre tem alguma coisa no governo Lula, essa é a mais recente, de fato. Ele disse que isso aqui do IOF seria uma CPMF seletiva. CPMF foi um tributo, um encargo que existiu aí durante 11 anos. Foi um negócio transitório e é raro de acontecer ter uma coisa transitória assim no Brasil, mas foi extinta de fato, né? Mas o senhor Gustavo Franco falou o seguinte, né? Que esse IOF é um imposto regulatório, inclusive foi um dos objetivos supostamente do Ministério da Fazenda, que é controlar o câmbio no Brasil, e que as incidências do IOF deveriam ser muito pontuais, com intuito alocativo e circunstancial. Ou seja, né, a depender de algum caso, usar pontualmente o IOF para direcionar alguma coisa da economia e apenas isso. O Gustavo Franco fez duras críticas à equipe econômica do governo Lula. Qualquer pessoa sensata faria o mesmo, é claro. Não há um elogio a se tecer a quem quer que seja no governo Lula, muito menos a equipe econômica que tem feito um péssimo trabalho, sem sombra de dúvidas. E, de acordo com ele, o governo tenta atingir uma meta fiscal sem nenhuma convicção. E a verdade, é um problema de confiança. O mercado não confia, nem é uma falta de confiança de que o governo vai conseguir atingir a meta. O mercado não confia que o governo queira atingir a meta, que haja um compromisso real. Ninguém leva isso a sério quando a Haddad aparece falando: vamos arrecadar 20 bilhões esse ano, 40 no ano que vem com o IOF, vamos contingenciar não sei o que para atingir a meta. Ninguém leva isso a sério. O pessoal sabe que tem um pé de meia passando por fora disso, que tem um monte de coisa passando por fora. Isso já está claro. A instituição fiscal independente do Senado já falou isso, o Tribunal de Contas da União também. Não há comprometimento real nenhum e isso transparece em cada fala, em cada atitude do governo de maneira geral. E ele falou uma coisa engraçada, que é a questão do contingenciamento, que isso não resolve nada, obviamente, e que é um método
pedalativo de cumprir metas. Exatamente, você não está resolvendo o problema, você não está atingindo a raiz do problema, que é o excesso de gastos estatais. E, enfim, essa questão aqui do IOF, que o Gustavo Franco abordou, por exemplo, né, no atual cenário, com juros muito elevados, isso vai elevar o spread bancário. Os juros já estão muito altos, a coisa já está muito ruim. E se você elevar ainda o spread bancário, a coisa de fato vai desandar por completo. Inclusive, isso aqui vai contra os estatutos do FMI. Tem aqui o artigo 8º do FMI que diz que o Brasil não pode impor uma incidência sobre o câmbio, no caso aqui gastos com cartão no exterior, um dos exemplos nesse sentido aqui. Então o Brasil estaria inclusive comprometendo um acordo que ele assumiu com o FMI no passado, justamente para evitar esse tipo de controle. E aí, tirando de conta esse negócio do IOF, porque o governo retrocedeu, fica a pergunta, de onde o governo vai tirar esse recurso, esses 60 bilhões de reais em 2 anos prometidos aí para cumprir as metas fiscais, manter tudo dentro do planejado. Não vai tirar de lugar nenhum, de fato. E assim, era um aumento de 60% em relação ao IOF do ano passado, que já tinha batido o recorde. Então realmente é uma coisa extremamente taxativa. E o Franco aqui, ex-presidente do Banco Central, falou que esse pacote do Haddad foi merecidamente mal recebido e uma coisa assim até de se esperar num governo que está em seu ocaso e que parece não levar muito a sério a sua meta fiscal estabelecida, não tem muita convicção na busca por essa meta. E aí ele diz o seguinte: ainda que tola, essa postura permaneceu viva. A questão aqui da superávites primários, essas coisas assim, né, que a Dilma Rousseff não levava muito a sério também. E aí ele sentencia: não parece haver mais dúvida de que Lula 3 é uma espécie de Dilma 2, mas graças à preservação da democracia vamos ter alternância, né? É claro que ele tem que dizer aqui que prefere o Lula, que o Lula tenha sido eleito para salvar a democracia. O pessoal viaja realmente. O pessoal fuma um negocinho, de fato, não tem outra explicação. Não te ameaça nenhuma a democracia, essa é a verdade, mas temos uma ameaça real à economia. Porque, ok, pode ter até alternância, mas para pensar, nós nunca nos livramos por completo do fardo que foi a crise econômica do governo Dilma Rousseff II. Porque ela sofreu impeachment, o Brasil mergulhou numa recessão, aí vieram as reformas do Temer, as reformas do Bolsonaro, aí veio a pandemia no meio e depois o Lula voltou ao poder. O Lula voltou, em muitos casos, muitos indicadores não haviam se recuperado ainda da época da crise econômica. Principalmente se você comparar esses indicadores em dólar. Pegue a Bolsa de Valores, por exemplo. Ela nunca se recuperou do valor lá de 2011. Então o Brasil ainda não está reconstruído, ou não estava reconstruído economicamente, lá em 2022, quando o Lula retomou o poder. E agora ele está quebrando o país ainda mais rapidamente, com ainda mais celeridade. Quem assumir o mandato em 2027, ainda que seja uma pessoa de direita, vai ter uma bomba para desarmar na mão que não se sabe nem se vai ser possível de fazê-lo. Então não é simples assim, vai ter alternância de poder, a democracia foi salva, o Brasil vai conseguir se erguer. Não é assim que funciona. O preço de vivermos um novo governo Dilma sob a gestão Lula vai ser muito caro para nós hoje e para gerações futuras também. Está cada vez mais claro para todos, portanto, que estamos em um desgoverno. Lula não sabe o que faz, a equipe econômica dele muito menos, todo mundo descontrolado, e o Brasil vai assim rumo ao desfiladeiro sem ter quem o tire desse rumo, sem ter quem pareça querer tirá-lo desse rumo e evitar que o pior aconteça. Então, meu amigo, eu tinha cantado essa pedra já de fato aqui no meu canal. Se você me acompanha, você viu eu falando sobre isso, sobre uma possibilidade que agora se mostrou real,
perante o que o Haddad falou. Sabe aquela treta toda do IOF que foi anunciado e depois foi desanunciado na mesma noite? Imediatamente, uma coisa completamente patética, vergonhosa por parte do governo Lula. Tudo foi tratado de maneira que pareceu uma iniciativa do Haddad e da Simone Tebet, que a outra parte do governo, a saber, o Rui Costa, também ali o Sidônio Palmeira, a Gleisi Hoffmann, acabaram retrocedendo em relação a isso e forçando o Haddad a voltar atrás em suas ideias. Mas eu já tinha falado aqui no canal que eu acho muito improvável que o Lula não soubesse disso, que a equipe toda do gabinete ministerial do Lula não estivesse ciente do anúncio que seria feito a respeito desse aumento do IOF, porque é um tema muito grande, um tema muito relevante para ser decidido por apenas um ministério. E agora o Haddad confirmou as minhas suspeitas. Ele falou que essa mudança foi discutida na mesa do presidente da República e ele inclusive negou que ele havia excluído a SECOM dessa história e falou que a decisão foi do Lula no fim das contas, ou seja, a minha análise estava correta de fato. O Lula autorizou isso aí e o Fernando Haddad sempre foi o plano de fuga, o bode expiatório já escolhido para quando a coisa desse problema, queimar o cara nessa história para salvar a imagem do Lula mais uma vez. Só que o Haddad botou a boca no trombone e não deixou barato. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, o Haddad falou isso aqui, rebatendo as críticas a respeito dessa questão do IOF e tudo mais. Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, colocar aqui no domingo, tá certo, né? Domingo, dia 25 de maio. E bem que é o dia que eu estou gravando este vídeo. E o seguinte, né? A questão principal aqui. Quem sabia disso? Quem autorizou o anúncio do aumento do IOF? Bem, de acordo com o Fernando Haddad, ele fez aqui uma reunião com o Lula, não incluiu o Sidônio Palmeira nisso aí. E vamos lá, por que o Sidônio Palmeira tinha que ser incluído numa decisão técnica, uma decisão fiscal? É simples, tem que resolver o problema fiscal. Quais são as duas alternativas? Ou você aumenta a arrecadação ou você corta gastos. O que a SECOM tem a ver com isso? Com a decisão. Depois da decisão tomada, chama a SECOM e fala, olha, dá um jeito de melhorar a aparência dessa notícia que nós vamos ter que repassar para a população, porque não há o que fazer. A SECOM não vai conseguir equilibrar o orçamento por meio de propaganda, por meio de marketing, por meio de discurso, de campanha de Twitter, de Instagram. Não, o orçamento é uma coisa estritamente técnica. É só fazer as contas, fazer as projeções e tirar as conclusões, tomar as decisões a partir daí e nada além disso. Mas o Haddad disse o seguinte, né? Que a questão do Lula foi o seguinte, ele participou do debate aqui, isso foi debatido na mesa do presidente, olha só, e quem convoca os ministros para participar do debate ou não é o próprio Lula, e o presidente convoca os ministros que ele considera pertinentes para o caso. Essa é a atribuição do presidente da República. Então o que ele está falando é o seguinte, isso foi debatido com o Lula, foi apresentado para o Lula aceitou o que foi proposto, subscreveu aquilo ali, e o Lula não quis chamar o Sidônio Palmeira, poderia ter chamado, optou por não chamar por qualquer motivo que seja. Então o Haddad, não é como se o Haddad tivesse feito a revelia, tivesse feito sem o Lula saber, sem a equipe de comunicação. Todo mundo poderia saber, porque o Lula estava envolvido e o Lula aprovou de fato essa história. E aí fica uma saia justa para o governo, porque o que rolou, o que circulou de informação não foi exatamente isso. O que aconteceu de fato? O anúncio foi feito pelo Haddad, a Simone Tebet estava junto, a repercussão disso foi catastrófica. Aliás, especula-se que o Haddad esperou o cair da tarde, o fechamento dos mercados para fazer o anúncio, para não ter uma repercussão imediata,
porque digamos que 3 horas da tarde ele fizesse o anúncio, você ia ver como o Ibovespa iria fechar, como o dólar iria fechar naquele dia. Então ele esperou o fechamento dos mercados, e aí eu não sei quem que orientou o Haddad a agir dessa forma, inclusive para que desse tempo de reverter alguma coisa caso a repercussão fosse muito negativa, caso os ânimos ficassem muito alterados, coisa que de fato aconteceu. Então, poucas horas depois do anúncio, o Ministério da Fazenda recuou em parte desse decreto, principalmente aquela parte que foi interpretada como sendo um controle de câmbio por parte do governo. E quem pressionou para isso aí foi a equipe, o núcleo duro do governo Lula, o Rui Costa da Casa Civil, Sidônio Palmeira da SECOM, o próprio da SECOM, e a Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais. O Haddad estava indo para São Paulo e acabou não participando presencialmente dessa reunião. Dizem que ele participou online disso aí. E, de fato, aqui, né, o Haddad falou que o recuo estratégico na mandioca dele foi também absolutamente técnico, algumas horas depois do anúncio aqui e tudo mais. Não tem muita explicação a esse respeito do recuo. Falar que por questões técnicas, eu já falei também aqui no canal que não é convincente isso aí, não tem como demonstrar empiricamente que o governo não sabia disso, a não ser por incompetência. Por quê? Dava para mensurar o impacto que isso teria nos mercados. Inclusive, o Gabriel Galípolo tinha falado disso lá atrás, falou sobre, enquanto presidente do Banco Central, também, aliás, quase presidente na virada do ano passado, ele já tinha falado, olha, se colocar esse negócio de IOF nas transações internacionais, remessa de valores, enfim, o mercado vai interpretar isso como controle de câmbio. Então, nem dê a ideia, nem fale, esqueça, enterre esse assunto para evitar o problema. Não ouvir o Gabriel Galípolo, meu xará, deu no que deu, essa é a verdade. Mas, agora resta claro, resta evidente que o Lula tinha plena consciência, de fato, do que estava acontecendo em relação ao IOF. Provavelmente mais ministros participaram dessa conversa também, e aí a gente não sabe quem que estava ali para referendar essa história. O que a gente sabe é o seguinte, caiu no colo do Haddad, como era de se esperar. Uma coisa bastante explosiva, cuja culpa não poderia ser atribuída ao Lula apenas, é claro, falar, não, isso aí foi ideia do Lula. O pessoal até gosta de pintar o Lula como sendo um ignorante econômico, coisa que provavelmente ele é, mas justamente para blindá-lo nesse tipo de situação. Crise do Pix não foi culpa do Lula, foi culpa de comunicação do Ministério da Fazenda. Taxinha das blusinhas? Culpa do Fernando Haddad, nunca é culpa do Lula. E agora o negócio do IOF também caindo no colo do Haddad. Só que dessa vez ele resolveu falar, mandou a real. O tema foi discutido na mesa do Lula. Se eu cheguei a falar, se eu cheguei a anunciar, é porque o Lula autorizou. E se eu tive que voltar atrás depois, é por canelada do governo, não por opção minha, porque a decisão dele foi técnica desde o princípio. Mas é aquela história, um governo completamente descontrolado, um governo sem rumo e acaba fazendo essas trapalhadas. Parece que o Haddad, contudo, não quer ficar recebendo a culpa completa nessa história. Olha aí, meu amigo, o Lula tá cheio de planos para este ano pré-eleitoral, que para todos os efeitos é um ano eleitoral de fato. Ele está afirmando que vai voltar a percorrer o Brasil e não tem problema nenhum nisso aí, muito pelo contrário, eu acho até bom. Quanto mais o Lula viaja para os rincões do Brasil, mais ele é vaiado, mais ele é achincalhado, mais os eventos flopam e mais ele fala bobagem que dá munição para oposição, para o Nicolas Ferreira. Preferencialmente ele leva a Janja ainda para deixar a coisa mais bem recheada de gafes e de bobagens e de vacilos, dando mais munição de fato para a direita atacar um governo já bastante combalido. Eu não tô nem aí, prefiro que ele viaje muito mais, aqui no Brasil, fora, tá ótimo. O Lula tá se enfraquecendo a cada nova viagem que ele faz. Isso não é o problema. O problema é o Lula querendo gastar mais dinheiro, expandir o fiscal ainda mais para tentar conseguir, de fato, se reeleger no ano que vem ou se manter minimamente relevante no cenário político. De fato, ele falou, mandou a real, disse que
agora em junho, tá logo aí junho, meu amigo, ele vai se focar em fazer política, no mesmo contexto isso aqui, em que ele anuncia novos programas sociais, programas que vão custar uma grana para os cofres públicos. Ou seja, para o Lula fazer política é gastar dinheiro. Isso aqui sim vai ser um problema, porque não dá certo mesmo, não vai reverter a queda de popularidade como não tem revertido, mas isso vai quebrar o Brasil ainda mais rapidamente e o próximo presidente vai ter que arcar com essa conta de um jeito ou de outro. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olhando a questão das viagens do Lula, que é o primeiro ponto, conforme eu falei, um ponto muito bom. Torço para que isso aconteça de fato. E aí ele disse que não, os propagadores do ódio não irão soterrar a verdade no Brasil. Disse que é hora de enfrentar a canalice e as mentiras. Caramba, a gente não encontra canalice e mentiras em maior número do que no próprio governo Lula. Essa é a verdade. Mas ele afirmou que a partir de junho vai começar a andar pelo país. Então, ele disse que chegou a hora de assumir a responsabilidade para não permitir que as fake news ganhem espaço e a verdade seja soterrada. Meu amigo, é impressionante porque o tanto de mentiras que são contadas hoje e o tanto de verdades que foram esquecidas. Léo Pinheiro, Sítio de Atibaia, Triplex do Guarujá, JBS, Mensalão, Petrolão e um tanto de outras coisas que eram tratadas como verdade até pouco tempo atrás por todo mundo. De repente, não. Nunca aconteceu. O Lula nunca teve problema nenhum com a justiça, nunca teve problema nenhum com absolutamente nada, nunca soube de nada. Agora tem um irmão dele numa situação bastante questionável no INSS, também não sabe de nada, né? Isso é tudo mentira. É tudo fake news que ele vai combater. E o pessoal falando que o Lula está se posicionando como possível candidato. Meu amigo, ele vai ser candidato. É a única coisa que restou para a esquerda. Ninguém da esquerda consegue nem minimamente vencer as eleições se não for o Lula. Só tem ele mesmo, de fato. Então o cara já está em pré-campanha. Todo mundo sabe disso. Essa viagem do Brasil dele, esse tour que ele vai fazer, é um tour eleitoreiro e nada além disso. E aí ele falou, né, que aqui que ele faz parte do tipo de político que não quer perder o direito de andar na rua de cabeça erguida. Faz isso, Lula, faz. Vai no centro de uma cidade. Vai lá para ver a reação do povo. Eu quero ver. Eu tô muito curioso para isso, porque o Lula, até onde eu sei, só vai naqueles eventos que o pessoal da CUT organiza, do MST, do próprio PT, aquela turma fechadinha que não dá nem 500 pessoas. Vai na rua, faz igual o Bolsonaro faz, vai comer um pastel na rua, numa feira, no meio dos populares mesmo, pra gente ver uma coisa, pra gente descobrir como que vai ser a aceitação popular, né? Enfim, isso aqui, né, ele fala aqui, não, eu poderia estar num campo de golfe jogando, mas meu compromisso é com vocês, o povo. Enfim, o Lula vai querer ficar assim, percorrendo o Brasil, ele tem que fazer alguma coisa. Tem que fingir, pelo menos, que está fazendo alguma coisa. Vai dar certo? Vai funcionar? Evidentemente não. E é aí que ele vai para outra estratégia que essa sim é realmente bastante problemática. E a estratégia de fato são esses programas sociais que a gente mais ou menos sabia que iriam ser feitos. Vem mais coisa por aí, porque é um desespero que se retroalimenta. O Lula está com problemas de popularidade muito sérios há algum tempo. A gente está falando de uma queda brusca de popularidade, um índice de desaprovação crescente e muito elevado. Já tem uns 6 meses, um pouquinho mais do que isso. Para pensar. Estamos na metade de 2025 já. Esse papo vem da virada do ano. Já estava caindo sempre a aprovação do Lula, mas era uma queda mais tênue. A coisa desabou de uns 6 meses para cá. O Lula não consegue reverter isso. Até porque o próprio Sidônio Palmeira acabou deixando transparecer essa compreensão. Quando o governo tenta fazer alguma coisa para melhorar
a popularidade do Lula para enganar o povo, para engabelar as pessoas, vem outro problema que causa um novo impacto negativo. Então é uma crise atrás da outra, é um escândalo atrás do outro, é um problema interno ou de alguma forma que repercute internamente no governo atrás do outro. E aí o governo tem tentado desesperadamente fazer um monte de programas assistencialistas, botou o Bolsa Família lá em cima, o BPC em suas máximas históricas, o programa Pé de Meia, que é um absurdo completo. Se a gente vivesse num país sério, esse programa teria sido barrado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional como um todo. Porque é evidente que o Lula está querendo comprar votos via assistencialismo de uma parcela da população que tende a votar mais nele, que é o jovem cabeça de bagre, que não tem nada na cabeça, que vota no PT. Aquele que tem 16, 17 anos, que está no ensino médio. Ou que hoje está no ensino médio com seus 15 anos e vai votar, vai poder votar no ano que vem. Então é claro que o Lula está apelando nesse sentido, mas a coisa não vai parar aí. Olha só, ele anunciou alguns programas direcionados para o pessoal da agricultura, assim, de programas aqui para os pequenos agricultores, vai ter uma linha aqui de crédito para reforma de moradias populares, o novo Vale Gás. Então veja que é o populismo mais barato que se pode imaginar. É aquela coisa do assistencialismo lá, assim, na veia de fato. Falou aqui que os agricultores são importantes, tem que ter uma democratização do acesso à tecnologia do campo, e enfim, tá prometendo um monte de coisa. Isso aqui é o programa Solo Vivo, especificamente, que tem a finalidade de fornecer equipamentos e tecnologia para a agricultura familiar, para os pequenos produtores terem uma produção maior e etc. Aí, enfim, é grana que o governo vai gastar para tentar reverter a popularidade em queda que o Lula tem observado nos últimos meses, sem sombra de dúvidas. O Vale Gás, então, nem se fala. O aumento no custo disso aí é substancial. Uma coisa astronômica, de fato, fora outros programas que o governo está querendo lançar também, ou está querendo ampliar. Programas de crédito subsidiado, aumento do Minha Casa Minha Vida, consignado CLT. É uma insanidade. Isso aqui vai sobrecarregar as contas públicas. Ou seja, o governo vai gastar mais dinheiro nessa história, vai desequilibrar ainda mais o lado fiscal. Qual vai ser o problema disso? O problema vai ser, obviamente, uma inflação descontrolada por ainda muito tempo. E é o tipo de coisa que demora a ser revertido. O governo Lula está aí 2 anos e meio atuando desse jeito, tem pisado no acelerador, principalmente de um ano para cá, e vai continuar pisando ainda mais no acelerador. Então o grau de deterioração vai ser muito elevado. Um Javier Milei da vida, que vença as eleições no ano que vem, vai ter muito trabalho, vai ter que fazer muito sacrifício, e todos nós teremos que fazer sacrifício, é claro, para equilibrar as contas novamente, para tirar o Brasil do buraco econômico em que nós estamos nos enfiando. Obviamente você sabe tão bem quanto eu que não tem nenhum Javier Milei no Brasil para o ano que vem. Pelo menos não que seja viável. Então, ganha a direita no ano que vem a presidência da República, quem quer que seja o candidato, não vai chegar fazendo o que precisa ser feito. Eu duvido muito. Sou cético quanto a esse ponto aí. Então, muitos desses programas não vão ser extintos por um governo de direita. Esse Vale Gás, o Pé de Meia, a expansão do Minha Casa Minha Vida, provavelmente isso vai continuar. E aí o problema vai sendo retroalimentado e o Brasil nunca vai sair dessa espiral assistencialista populista que tende a quebrar o país em não muito tempo. Obviamente, a culpa maior é do Lula nessa história, que vai apelar o quanto for possível para tentar reverter a sua queda de popularidade. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.